bem? Então, vamos dar prosseguimento a esta lista interminável de leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp. A lista mudou mais uma vez, né, gente? Então, vou tentar fazer vídeos aí para todos os livros até o final do ano. Vamos ver como é que o negócio rende no meio do caminho, tá? Então, primeiro eu queria falar com vocês sobre o Poemas Negros, que é um livro que já estava na lista, ele permanece agora para o vestibular de 2019, e ele é de um escritor chamado Jorge de Lima. Eu trouxe duas versões aqui do livro, porque quando ele foi colocado na lista, ele estava esgotado. A gente só tinha essa versão da COSAC, que estava circulando ainda, mas não era a versão com todos os poemas selecionados pela Unicamp. Então foi uma problemática, assim, porque daí você lia uma parte dos textos aqui, e aí tinha que caçar na internet, foi um furdúncio, até que a Companhia das Letras acabou lançando, né, pela edição de bolso da Alfaguara, a versão com todos os textos que o vestibular está pedindo, que é um calhamacinho, tá, de poemas, são bastantes poemas, tá bom, gente? Então, eu recomendo, para quem tiver acesso a essa edição falecida, tá? Tem um texto de introdução muito legal aqui, tá bom, gente? Que ajuda muito no entendimento dos poemas. Então, vale a pena para quem tiver acesso, tá? Tirar o xerox, emprestar o texto de apoio, tá? Porque ele é muito legal mesmo e ele vai explicar em que contexto os poemas negros, que na verdade é só a metade deste livro aqui, foram escritos. Ele fala bastante sobre esse livro, ele vai falar, como o nome já prediz, né? Poemas que falam sobre o grupo negro, sobre a etnia negra, sobre a sua cultura e principalmente a sua cultura aqui no Brasil, tá? O Jorge de Lima era nordestino, ele era descendente de grandes engenhos de cana, tá? A família dele possuía muito dinheiro, ele era branco, ele se formou em medicina e ele sai do Nordeste e vem para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para trabalhar como médico. Ele, além de atuar, né, na área da medicina, ele também pintava, muito famoso pelas suas telas, e ele escrevia poemas e outros textos. Os textos produzidos aqui nessa década, né, ele começou a escrever no final da década de 20, ele foi escrevendo até a década de 40, demorou para ser publicado o livro. Esse período aí, da década de 30 para frente, foi um período muito marcante, não só aqui no Brasil, mas em boa parte da América Latina, América Central, eu diria, não tanto latino, em que muitos movimentos negros estavam acontecendo, vão repercutir também nos Estados Unidos, né, com a lei dos direitos civis. Aqui no Brasil a gente vai ter essa repercussão que vem de Cuba, vem do Haiti, vem dos Estados Unidos para cá, e quando essa repercussão chega, ela chega no formato da literatura e da cultura, que é uma tentativa de se falar sobre o universo afrodescendente de uma maneira mais abrangente, e abrangente principalmente no sentido de quem pode falar a respeito, porque até aquele momento imagina-se que só o negro possa falar com total apreensão do que é o seu universo, né? Afinal, ele é um protagonista desta cena. Só que isso estava proporcionando ainda muito preconceito, né? De barrar o branco, o mulato ou o indígena, o mestiço para falar sobre aquele mundo também. Porque aqui no Brasil o sincretismo é tão grande, gente, que falar que essa cultura do branco, aquela cultura do negro, chega um momento que as coisas ficam meio sem dono, né? E é um momento de revolução em que todo mundo pode falar a respeito disso. Porque o importante é se falar, o importante é se expor, é a gente tratar do assunto, falar sobre o negro e os seus problemas e as suas qualidades e as suas heranças e a escravidão e se ela acabou ou se não acabou. Então, muita gente fala, inclusive o Jorge de Lima, que era branco, que era médico e que foi dono, né, de engenhos de cana que tiveram escravos, né? Então, a gente tem uma primeira parte do livro, que é o que está nesse aqui, tá? A primeira parte que a Unicamp cobrou são textos deste universo. Então, nós temos principalmente poemas que falam numa linguagem que lembra músicas, que se você tivesse um tambor do lado, um instrumento musical do lado, você estaria dançando, porque elas lembram a ritmicidade de músicas africanas. Muito vocabulário também de descendência africana. A gente às vezes fica meio perdido, o que ele está falando, o que é isso, tem que procurar, a gente tem que correr atrás do Google Dicionário e tal, e ver o que significa aquilo. A gente vai falar muito sobre
as heranças da escravidão, sobre as consequências que a escravidão tinha enquanto ela estava acontecendo. Então a gente vê o suicídio dos negros, o banzo, a gente vê o abuso dos senhores em cima das escravas, então a noção do estupro está sempre muito presente, da gestação de crianças miscigenadas. A gente vê sobre a iniciação dos jovens brancos com as escravas ou as empregadas negras da casa. A gente vê que essa relação de empregado, escravo e dono não era preto e branco, assim, separado, de que havia uma zona, né, colorida ali no meio, em que ora era afetiva, ora era de raiva, de espancamento, ora era de carinho. É um negócio muito complicado e muito sentimental aqui nos poemas. A gente vê sobre a cultura da comida, da música, da vestimenta que ele vai falar. Ele fala de todas as raças, na verdade, né, de todas as etnias, não só da negra. Ele tem uma poesia muito bonita aqui no livro, em que ele fica perguntando de quem é a culpa disso que está acontecendo no Brasil. Parece que é o Brasil conversando com você e perguntando quem foi que fez isso em mim. E você sabe que tudo que ele está falando foi o branco, foi o índio, foi o negro. Foi o branco, foi o índio, foi o negro. Fomos nós, né? E é muito bacana da gente parar com esses de vamos achar um culpado. O culpado somos nós. Não quando a gente não efetivamente fez aquilo, mas como somos herdeiros e a gente perpetua esses pensamentos preconceituosos, assim. O livro é incrível, tá? Eu gosto muito dessa primeira parte, em que ele vai focar sobre escravidão e sincretismo das nossas culturas e o que é o Brasil, né, que sobrou de tudo isso aí que aconteceu. Depois a gente tem uma sequência de outros textos dele. O Jorge de Lima passou por diversas fases dentro da poesia. Ele tem poesia parnasiana, tem um soneto incrível sobre o acendedor de lampiões aqui dele, que é muito bonito, e que é parnasiana pela forma, mas não pelo conteúdo, porque afinal de contas ele fala bastante sobre a questão da desigualdade social. Ele tem poesia sobre as mulheres sendo empoderadas, achei muito bacana também. Ele tem poesias místicas, que daí vão fugir da cultura africana e vão entrar numa cultura cristã. Tem um pouco de tudo, gente, mas é modernismo. Então, por consequência, boa parte dos textos que a gente se depara aqui são poemas em prosa, ou eles lembram músicas, eles não têm métrica, às vezes não tem rima, tem muita repetição vocabular, a fala, que parece alguém estar conversando com você. Então, a gente tem um linguajar todo do cotidiano. É fácil de ler as poesias, mas pela cultura, que às vezes ele vai citar por a gente ter pouco conhecimento sobre ela, que é uma vergonha, a gente às vezes se perde em alguns textos aqui. Não é um livro difícil de ler para o vestibular, nem de ler para a vida, assim. Ele é um escritor muito pouco falado, né? A gente precisava falar um pouco mais sobre esse movimento aqui que a gente teve. A gente tem uma expressão, inclusive nesse livro aqui, falando que esse movimento negro que nós tivemos no Nordeste, que na verdade não foi só um movimento negro, né, sobre o tema, mas feito por muita gente, seria um primo pobre do modernismo de São Paulo. Olha que termo horroroso, tá? Por quê? Porque a gente usou aquele elemento fugiram as palavras. A gente usou aquele elemento de desconstrução da forma, né, de uma poesia que não tem nada a ver mais com o soneto parnasiano, mas a gente focou num único tema, ao invés de falar do Brasil como um todo e fazer uma crítica genérica à situação. E não teve tanto destaque, ele ficou esquecido lá no Nordeste e na América Central ali. Teve influência nos Estados Unidos, obviamente, mas ele ficou ali, não teve divulgação, não apareceu como apareceu o Mário, o Oswaldo, o Bandeira. A gente não viu esses caras lá, né? Por isso que eu achei legal da Unicamp estar trazendo, porque é legal a gente conhecer os escritores que estavam fazendo coisas de muita qualidade, principalmente de muita importância social, dos quais a gente nunca trata na escola. Então fica aí Jorge de Lima para vocês lerem, as poesias são fantásticas, aconselho a ler em voz alta, tá bom? Ajuda bastante o entendimento e a você pegar o ritmozinho, certo? Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.